A gente vai falar hoje sobre como identificar os níveis hormonais de vocês sem exames, vocês terem uma noção sobre isso. E também quero falar um pouquinho da função do estrógeno, quando que o estrógeno está alto ou baixo, o que isso pode impactar, né? Então, eu mencionei isso no post sobre café recentemente, falando do impacto de como o café pode aumentar o estrógeno em algumas mulheres e diminuir em outras. E vi que muitas de vocês tinham dúvida, né, sobre isso, sobre o que eu vou sentir se meu estrógeno estiver mais alto ou não. Por que isso é ruim, ou isso é ruim ou não? Então, quais são os impactos disso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E principalmente dessa autopercepção de como estão os níveis hormonais de vocês. É claro que eu não sou contra exames, eu uso exames, tá, gente? Eu peço exames, trabalho com exames, mas tem muita coisa que a gente consegue perceber sem exames e isso deve fazer parte do conhecimento de todas nós, mulheres. Até porque quando a gente pede um exame, a gente está tirando uma foto daquele dia, né? Então, quando eu peço para alguém fazer um exame lá entre o terceiro e o quinto dia do ciclo, estou tentando entender como que tá essa subida de estrógeno. Mas vai estar diferente no sexto, vai estar diferente no 15º, vai estar diferente no 20º dia. E nem sempre a gente consegue ficar, geralmente a gente não faz exame tantas vezes assim ao longo do ciclo. É claro que a gente tem algumas opções, tem a opção de fazer isso, a gente tem algumas opções de exames urinários, hormonais para fazer, que acompanham o ciclo todo, mas não são muito disponíveis aqui no Brasil, não são muito acessíveis. Porém, por outro lado, a gente tem muitos sintomas do nosso corpo que pode deixar isso muito claro pra gente. E até conectar a gente com outro conteúdo que eu já trouxe aqui pra vocês também no perfil, que é aquela questão do gráfico e de que nem sempre a gente tá seguindo aquele gráfico da forma como a gente costuma ver, daquela forma padrão como é esperado, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa relação, dessa conexão com o nosso corpo, de entendendo esses níveis hormonais e também entender o que é, digamos, saudável ou não, tá? O que é considerado ok dentro do ciclo ou não, tá bom? Bem-vinda para quem tá chegando aqui, principalmente quem é a primeira vez. Toda quinta-feira, 1 da tarde, a gente tem live. Para quem não sabe, algumas lives antigas eu estou subindo no YouTube, então verifiquem lá se vocês perderam alguma live. Tem live sobre predominância estrogênica, tem live sobre estresse e burnout, que tá bem legal, tem live sobre histamina, tem bastante live, tem live sobre intestino, sobre tireoide, então deem uma olhada lá no meu canal no YouTube, Pri Ricciardi Nutri, igual aqui no Instagram também, que vocês vão encontrar essas lives antigas. Então, o dia que vocês estiverem aí fazendo almoço, limpando a casa, geralmente é o que eu faço. Quando eu tô fazendo alguma atividade, eu ponho ali uma aula, alguma coisa para escutar e aproveito a atividade, tá? Então, vamos lá. Até a Bruna começou falando, quem toma anticoncepcional sem parar tem como fazer exames para dosar os exames hormonais? Até tem, tá, Bruna? Mas esse é um ponto importante. Quem toma anticoncepcional não vai ter os valores reais ali, né, do exame. Então, geralmente o anticoncepcional, ele altera a relação do FSH, do LH, do SHBG, que é uma proteína que carrega os hormônios. Então, você até pode fazer. Em algumas situações eu até peço para ter uma noção de quanto hormônio tem circulante ali, mas não são valores reais. E também você geralmente não vai flutuar tanto quanto uma mulher normalmente flutuaria, né? Então, às vezes tem pequenas flutuações, algumas mulheres sentem, por exemplo, elas falam, eu tô de TPM mesmo usando anticoncepcional, essa fase é quando eu menstruaria. Tem mulheres que sentem bem isso, porque ainda tem uma leve flutuação, né? Principalmente quando usam um hormônio mais o progesterogênico, e aí tem as flutuações do estrógeno. Eu até brinco que eu falo que só ficou com a parte ruim, que é só a flutuação do estrógeno, não tem a parte boa, que é a presença da progesterona. Mas entender que você vai estar, não é o seu corpo aquilo ali, né? Realmente são os níveis hormonais, às vezes até fala mais da detoxificação do que da saúde dos ovários mesmo, tá? Então vamos começar falando o basicão, assim, da função de cada um desses hormônios, porque nunca, jamais entendam que um hormônio é bom ou ruim. O estrógeno, o que é bom quando os hormônios estão equilibrados e o que é ruim quando os hormônios estão desequilibrados. E isso vale para a parte hormonal, mas também muito para a parte da nutrição, tá, gente? Geralmente, a deficiência de um nutriente causa os mesmos sintomas que o excesso daquele nutriente. Então, na nutrição, tudo que é bom
não é só porque é bom que mais vai ser melhor. Geralmente o exagero do bom é ruim também, né? Então é o que a gente chama de curva em U. Tá faltando é ruim, ficou aqui no meio é bom, ficou em excesso é ruim também. Então isso é até um ponto pra gente cuidar. Por exemplo, cúrcuma, você pode começar, agora eu vou comer 3 colheres de sopa de cúrcuma por dia. Não vai ser tão interessante, né? Mesma coisa, magnésio é bom, então eu vou tomar 2 gramas de magnésio por dia. Não vai ser tão interessante. E para hormônios, a gente vai considerar a mesma coisa, tá? Então, qual é o papel do estrógeno? O estrógeno, ele é o hormônio que nos deixa, digamos, com as características mais femininas, tá? Então, ele faz crescimento de seio, ele faz lubrificação vaginal, ele tem uma função muito importante no nosso cérebro, porque ele está conectado com a produção de serotonina, tá? O estrógeno também é muito importante para densidade, para massa óssea, para a gente colocar cálcio no osso. Por isso que tem até alguns estudos mostrando que mulheres que começam a tomar anticoncepcional muito cedo, às vezes tem uma densidade óssea um pouco menor, tá? O estrógeno é também o que dá viço para nossa pele. Por isso que mulheres na menopausa começam a perder a elasticidade da pele com muita rapidez, começa a ficar, né, com a pele mais caída, porque o estrógeno é o que dá viço, ele interage também com o colágeno, tá? Então ele faz a lubrificação. E que é talvez uma forma fácil de gravar aqui. O estrógeno ele estimula crescimento de seio, crescimento de células da epiderme, crescimento de massa óssea. Então o estrógeno sempre vai estar estimulando crescimento de tecido. E no nosso útero, ele vai estar estimulando esse crescimento também do útero, né? Principalmente o acúmulo ali de sangue na parte do endométrio, fazendo o útero tanto crescer, mas ficar mais pesado. E isso é importante a gente lembrar. Quando a gente tá logo depois que menstruou, o nosso útero tem um peso. E quando a gente tá antes de menstruar, o nosso útero vai ter outro peso. Por isso que às vezes a gente sente um pouquinho mais aquele peso ali, porque tem um sangue acumulado ali, uma quantidade maior de sangue acumulado nos diferentes períodos do nosso ciclo menstrual, tá? E às vezes isso a gente até sente... eu tô sentindo mais o meu intestino, ou tô sentindo um incômodo aqui. Lembre-se que tem mais sangue ali parado, então realmente isso é esperado, a gente sentir um pouco mais desse peso, tá? O que vai ser ruim do estrógeno? Quando ele está em excesso, como eu disse, ele vai estimular crescimento de tecido. Então ele pode estimular com que se acumule muito, que esse crescimento do tecido do endométrio cresça demais. Ele pode estimular que as células da mama se desenvolvam de uma forma muito acelerada, eventualmente desenvolvendo algum tipo de alteração, tá? Não que o estrógeno em excesso sempre vai causar câncer de mama, mas favorece mais para ter alterações, tá? É claro que a longo prazo, dependendo de outros estilos de vida também. E quando a gente tem alterações a nível ginecológico, então se tem um cisto, se tem um mioma, se tem uma endometriose, são tecidos responsivos ao estrógeno. Ou seja, eu tenho um mioma aqui, quanto mais estrógeno eu tenho, mais esse mioma vai crescer. Então, o crescimento desses tecidos respondem ao estrógeno. Quanto mais o estrógeno está presente, mais eles vão crescer. Só enfatizando uma questão. O estrógeno não causa essas alterações. O que causa essas alterações são desequilíbrios do nosso corpo como um todo, desequilíbrios inflamatórios. Quem tem endometriose, já fiz live de endometriose aqui também explicando como tem muita relação com a parte do intestino. Mas ele vai sempre estimular o crescimento desses tecidos que já estão ali, tá? E na parte do nosso ciclo menstrual, o estrógeno, ele tem as subidas e as quedas deles, né? Então, se a gente não tem o outro hormônio, que eu já vou falar mais agora, que é a progesterona, a gente sente todas essas flutuações de uma forma muito marcante. Então, sempre que a gente tem um sintoma incômodo, geralmente é porque o estrógeno está muito alto ou porque o estrógeno está caindo em queda livre, no efeito montanha-russa, porque ele estava muito alto. Então, incômodos no período menstrual geralmente vão ter essa relação da montanha-russa. Ou ele tá lá em cima, tá acima do que eu consigo, do que eu normalmente dou conta do meu estado de bem-estar,
ou ele tá em uma queda livre, tá? Exemplos. Pri, no período da ovulação, eu me sinto muito irritada, eu sinto que minha pele fica muito diferente, fica oleosa, eu sinto dor no ovário, então isso pode ter uma relação com esse pico do estrógeno, essa dificuldade de detoxicar o estrógeno. Assim como, Pri, uma semana antes da menstruação, eu fico chorona, eu tenho vontade de comer doce loucamente, eu fico muito ansiosa, então pode ter essa queda brusca, é aquele dia que você realmente se sente até meio perdido ali, tá tudo meio a flor da pele, literalmente. Então, geralmente, esse estrógeno tá caindo ali em queda livre, tá? Então, essa é a parte do estrógeno. O que são alguns sinais que vocês vão observar que é um dos mais fáceis para você entender como tá esse nível de estrógeno? A presença do muco cervical, que é aquele muco que pode estar no aspecto de clara de ovo, mas ele também pode ser só foi me limpar o xixi e sentir algo mais deslizante. Então, quando você tem esse muco, é um indicativo saudável de que você está produzindo estrógeno. Na ausência desse muco, é um ponto de atenção. Pri, eu sempre me sinto muito seca. Tô sempre muito seca, tenho dor na relação. Mulheres que estão mais próximas da menopausa, no final da transição da perimenopausa, às vezes sentem essa secura não só da vagina, mas como mucosa. O olho fica muito seco, pele. Tem outros motivos que pode deixar a pele seca, mas a pele também fica sem essa hidratação, essa lubrificação, tá? Então, se você tá sentindo nesse quadro de secura, geralmente tá faltando estrógeno. Agora, se você, ao longo do mês, se sente sempre com esse muco presente, tem mulheres que descrevem que esse muco parece que desceu o xixi, né? Que às vezes tem tanto muco que tem a sensação que fez xixi na calça. Nessa abundância de muco, geralmente a gente tá com o estrógeno mais alto. E o que é esperado do nosso muco? É esperado que a gente tenha um momento de pico ali do muco, tá? Que geralmente vai preceder a ovulação, ele não é garantia de ovulação, mas ele vai preceder a ovulação. E que esse muco dure ali de 3 a no máximo 7 dias de uma forma bem presente. Mas depois ele tem que desaparecer e ficar parecendo um hidratante, ficar parecendo uma coisinha mais gosmentinha. E até o momento que você for menstruar, ele não tem que estar ali tão dando as caras de uma forma muito evidente. Ele vai ficar mais camuflado, mais escondido, tá? Ele não vai estar tão presente mesmo. Se antes de menstruar, sei lá, uma semana antes, você ainda tá com esse muco muito presente, isso já é um indicativo de o que a gente chama de predominância estrogênica. Ou seja, antes de menstruar, quem é para estar predominando é o outro hormônio, a progesterona, mas quem tá predominando ali é o estrógeno. Então, a primeira percepção que vocês vão ter é dessa questão da característica do muco, tá? Outro fator muito comum também são o ciclo menstrual muito curto. Então, abaixo, sei lá, com 21 dias você já está menstruando de novo. Ou o seu ciclo é sempre menor do que 25 dias. E isso é uma característica também desse estrógeno subindo muito rápido. E, inclusive, fazendo a relação com o post do café, o que eles falam é que a cafeína pode fazer com que o estrógeno da fase folicular aumente muito rápido. O que quer dizer isso? Você acabou de parar de menstruar, você já tem muco ali presente. Você já está observando que está com muco presente. Então, esse estrógeno sobe muito rápido, tudo acontece muito rápido e o ciclo fica muito curto, tá? Pode acontecer de quando tem um nível de estrógeno muito alto, a segunda fase do ciclo que a gente fala tá mais curta também. E aí isso vai ter uma relação também com a parte da progesterona. Mas, primeira mensagem aqui para vocês. Observem a presença desse muco, quando que ele tá presente ou não. Isso vai indicar para vocês esse nível de estrógeno, se ele tá muito alto ou não. Pri, eu não sei se o café tá me impactando demais, se realmente ele tá aumentando o estrógeno, como você falou. Observe isso, tá? Então, meu ciclo geralmente é de 25 dias. Esse mês eu testei ficar sem o café, eu reduzi a dose, né? Tem gente que tava tomando ali 400, 700, 800 ml de café por dia, eu tô tomando só 150 ml de manhã. Observa como que ficam esses sinais ao longo do ciclo. Você sentiu dor na ovulação? Você começou a ter muco
que demorou mais tempo para aparecer, né? Você, sei lá, teve a segunda semana do seu ciclo, começou a aparecer muco, você ficou sem esse muco antes da menstruação, então isso já são sinais de que o seu estrógeno já deu uma regulada, tá? E a boa questão, gente, é que não é o fato da gente ter muito estrógeno que para sempre a gente vai ter muito estrógeno. A gente consegue mudar e ajustar isso com as mudanças de hábito, com as mudanças de alimentação, otimizando a nossa detoxificação, colocando os fitoestrógenos, melhorando a função do nosso intestino. Então a gente pode ter essa mudança hormonal de um ciclo para o outro. É claro que às vezes algumas tendências genéticas e a manutenção de alguns hábitos vai favorecer com que a gente mantenha aquele perfil, mas isso não quer dizer que ele pode ser melhorado ou até mudado, tá? Vamos lá, antes de eu entrar na parte da progesterona, eu vou ver o que vocês me contaram. Então, a vontade, exagero de fome, né, antes da menstruação, é comum a gente aumentar a fome antes da menstruação, tá? Então, no período pré-menstrual, porque o nosso metabolismo também aumenta, a gente gasta cerca de 300 calorias a mais antes da menstruação, que é o período que a gente está com a progesterona dominando, tá? E muitas vezes algumas mulheres sentem mais fome nos períodos de transição, então antes de ovular e antes de menstruar, que é como se o corpo realmente estivesse precisando de mais energia para fazer uma função que exige muita energia. Ovular exige muita energia e menstruar exige muita energia. Então isso às vezes pode acontecer também, tá? TPM tranquila, mas quando a menstruação aparece alguns sintomas. Tá, tem alguns sintomas da menstruação. Então, por exemplo, dor do seio pré-menstrual vai ter relação com essa parte do estrógeno, enxaqueca pré-menstrual também, tá? Vai ter essa relação com a parte do estrógeno, a vontade do chocolate, essa tristeza, irritabilidade também. Agora, por exemplo, cólica, ela tem uma parte do estrógeno envolvida, mas também tem muito do processo inflamatório, às vezes do corpo, tá? Então, às vezes, na menstruação, a gente manifesta outras coisas também que, além do estrógeno, podem estar desequilibradas. O que é esse processo inflamatório? Pode ser realmente que você está comendo mal, ou pode ser uma desbiose intestinal, ou às vezes pode ser que você está comendo muito de uma gordura que tende a ser mais inflamatória, então muito óleo de coco, banha de porco, manteiga, alimentos industrializados, óleos refinados, então isso acaba favorecendo para o perfil inflamatório também, tá? No primeiro dia da menstruação tenho esse muco, seria normal? Pode acontecer da menstruação descer mais gosmenta, e não necessariamente a menstruação descer mais gosmenta é a presença do muco, tá? Então eu acho que pode ser mais a menstruação gosmentinha ali, elástica, do que o muco em si, tá? Ó, a Melissa falou, minha montanha-russa é o mês todo, com 10 dias de anticoncepcional já tenho alterações emocionais, escape, volto ao normal em alguns dias e depois vem a TPM. E aí é bem o que eu comecei falando no começo da live, né, que às vezes quem tá usando anticoncepcional sente só a parte ruim, que é só sente a parte da flutuação do estrógeno, não sente a plenitude da progesterona, tá? Então imagina que o estrógeno ele começa baixinho, aí ele sobe, ele tem um pico, depois ele tem uma queda, e aí ele faz uma leve subida de novo e ele tem uma queda. Então todas essas flutuações você sente de forma muito intensa. O que acontece quando a gente ovula e produz progesterona naturalmente? Então vamos lá, começando pelas funções da progesterona, tá? A progesterona, quem já teve grávida talvez se identifique com essas questões. Ela aumenta o tempo que o cabelo fica na cabeça, por exemplo, tá? Então ela aumenta essa fase da manutenção do cabelo. Ela aumenta também essa questão do viço da pele, da lubrificação. Ela atua muito nos neurotransmissores mais calmantes e que nos induzem, por exemplo, ao sono. Então, o GABA, os neurotransmissores que dão mais foco. Ela atua muito numa parte também da gente estar mais conectada com os outros e mais amorosa, tá? Então, realmente, na medicina chinesa até eles falam que o estrógeno é o yang e a progesterona é o yin. Então, é como se na primeira fase do ciclo a gente estivesse mais fora pro mundo, lutando, tentando conquistar os nossos sonhos. E na segunda fase a gente estivesse mais recolhida,
tentando aprimorar os nossos laços, tentando se conectar com as pessoas. Então a progesterona faz muito disso também, tá? Mas a progesterona também tem uma atuação, por exemplo, na saúde óssea, na saúde mental e principalmente, qual é o papel da progesterona, gente? Enquanto o estrógeno está estimulando o crescimento de tecido, e ele tem até um papel mais, uma tendência mais inflamatória, a progesterona é quem vai falar chega, literalmente, tanto para os tecidos quanto para o nosso ritmo de vida. Ela vai falar chega, agora não cresce mais, agora só mantém. Então, enquanto você tem lá o endométrio crescendo infinitamente quando você só tá com a presença do estrógeno, a progesterona vai falar, chega, agora você não precisa crescer mais, a gente vai só manter, a gente não vai crescer tão exageradamente assim. E a mesma coisa para as alterações, então, mioma, cistos, a presença da progesterona controla um pouco isso, esse estímulo de crescimento tão brusco. Então, por isso que a progesterona, ela acaba dando esse equilíbrio para o nosso corpo, tá? E quando a gente produz progesterona, a quantidade de progesterona que a gente produz é infinitamente maior do que a de estrógeno. É cerca de 10 ou 100 vezes maior do que a de estrógeno, 100 vezes maior, porque quando a gente olha no exame ali do laboratório, o estrógeno vem em uma unidade de medidas e a progesterona vem em outras. Então, o estrógeno vem em nanograma e a progesterona vem em picograma. Então, é uma quantidade muito maior. Quando a gente tem essa quantidade muito maior, qualquer flutuação que acontece do estrógeno, a gente não sente muito, porque a gente tem um outro hormônio ali que está sustentando a gente. Então, isso faz com que, no período pré-menstrual, a gente não fique tão irritada e volátil a todo momento, faz com que a gente não tenha essas quedas bruscas que causam dor de cabeça, que causam essa questão da cólica, porque ela tem o efeito mais anti-inflamatório. A progesterona também atua no nosso metabolismo, aumentando o nosso metabolismo, porque ela se conecta com a tireoide. Então, tudo isso vai ser um sinal de que a progesterona tá boa, todos esses equilíbrios, tá? Até o próprio gasto calórico, o gasto de gordura no nosso corpo tem um impacto da presença da progesterona. E como que a gente pode saber se o nosso nível de progesterona está bom ou não, tá? Anotem aí então. Primeira coisa, você vai ter que aprender a identificar a presença da sua ovulação. Quando a gente tem o muco, muita gente fala, eu tô ovulando, mas não necessariamente você está ovulando. Isso, você pode ter um muco e não ovular, isso pode acontecer, tá? O muco, ele diz que o estrógeno está aumentando e geralmente quando tem esse super aumento de estrógeno, logo depois a gente ovula. Como saber se de fato você ovulou? A medida mais ideal seria te medir a temperatura, então medição da temperatura basal. Logo que você acordou, antes de levantar da cama, você mede a sua temperatura, tem que ser um termômetro com 2 casas decimais, tá? E a gente vai ver um aumento de temperatura de pelo menos 0,3 graus. É um aumento bem sutil, mas ele acontece. E é assim que você vê esse aumento de temperatura. Essa temperatura pode aumentar de diferentes formas. Ela pode de um dia para o outro aumentar, ela pode aumentar aos poucos, tá? Mas esse aumento de temperatura até você menstruar vai dizer que você ovulou. Segundo ponto, esse muco, vamos supor que você estava ali com um muco super elástico, super presente, e de repente, de um dia para o outro, ele meio que some, ele seca. Esse secar do muco indica que você potencialmente ovulou e que você agora está produzindo progesterona e o estrógeno deu uma baixada, tá? Então, são 2 formas da gente entender se ovulou ou não. Uma outra forma da gente entender esse nível de progesterona, se ele tá bom ou não. A partir do dia que você ovulou até a sua menstruação, tá? Então vamos supor que você ovulou no 10º dia do seu ciclo e você menstruou no 26º dia do seu ciclo. Ótimo, você teve 16 dias de fase lútea, tá? Então você teve uma ótima manutenção do progesterona. Agora vamos supor que você ovulou no 10º dia do seu ciclo e você teve um ciclo de, 18 dias. Naquele ciclo foi um ciclo super curto, o seu sangue já desceu antes. A sua progesterona não se sustentou. Então, o que a gente pode ver aqui? A progesterona, a fase lútea, ela tem que ter uma duração de 10 a 16 dias. Se a sua fase lútea tiver menos de 10 dias,
você provavelmente ou não produziu progesterona em quantidade suficiente, ou essa progesterona tá caindo muito cedo, tá? Entenderam até aqui, gente? Ou ficou muito complicado? E aí, então, primeiro é entender essa fase lútea, quanto tempo ela dura. E segundo, se você tem gotejamento pré-menstrual, que antes de menstruar você começa com um borrãozinho, ou às vezes algumas mulheres começam mesmo com um gotejamento bem evidente, bem presente. Isso quer dizer que a progesterona não está se sustentando, então ela está caindo precocemente, tá? Então, você entendendo essa parte do muco, e entendendo calcular ali a sua fase lútea, e observar se tem gotejamento fora do período esperado, você já vai ter uma noção de como estão os seus hormônios, estrógeno e progesterona, tá? O que às vezes o exame vai fazer? Ele vai entender, eu sei que o meu estrógeno tá alto, tá, mas vamos entender se ele tá alto 10 vezes mais alto ou 30 vezes mais alto. Às vezes o exame vai direcionar para isso. Mas essa parte clínica, de entender os sinais clínicos, já vai te dar esse norte de como tá esses hormônios, tá? De uma forma bem simples aqui para vocês conseguirem acompanhar o corpo de vocês. É claro que às vezes tem mulheres que têm sinal ali de um aumento hormonal muito grande, mas na verdade é porque ela está convertendo para um tipo de hormônio, por exemplo, que causa dor no seio, né? Então, isso também entra a parte dos alimentos, a cafeína, às vezes a falta de alguns nutrientes ou o excesso de outros nutrientes. Então, ela tá consumindo, sei lá, ela tá consumindo muito resveratrol e isso tá afetando a via dela de alguma forma, ou ela tá com deficiência de B9, então, ou de B12, então isso pode afetar a via ali de detoxificação também, tá? Mas no todo, essa é a parte mais importante. E eu falo que a gente entender os sinais clínicos, além dos exames, faz a gente entender como estão os nossos hormônios ao longo do ciclo. Você pode medir ali o seu estrógeno no 3º dia do ciclo, mas sempre lá no 22º dia do ciclo, você tem presença de muco e você tem gotejamento de sangue, por exemplo. Então a gente já sabe que tá tendo uma alteração ali hormonal naquele momento, tá? Mesmo que lá no 3º dia esteja tudo bem. E eu gosto muito de entender essa parte dos sinais e sintomas que eu falo antes do exame alterar de uma forma que ele está mostrando ali que tem um diagnóstico, uma alteração, a gente tem sintomas no nosso corpo que a gente precisa aprender a ler. E essa leitura é muito importante, é o que eu quero trazer aqui para vocês, o que eu me aprofundo mais também com as minhas alunas, que é a gente perceber essas questões do corpo para a gente entender o que está dentro do esperado, saudável, ou o que não está tão dentro do esperado ali, que talvez valha a pena a gente olhar, se cuidar mais e repensar os nossos hábitos, tá? Agora, só assim, uma diferenciação, gente, muco, ele geralmente, o muco saudável não tem cheiro, tá? Ele é uma cor transparente, depois que ele seca, ele vai ter uma cor talvez mais levemente assim amareladinha ou esbranquiçada, mas não dá cheiro, não dá coceira, não tem grumos. Se você observa muco com grumo, com cheiro, com coceira, e aí já tem que ver se não é uma cândida, é uma gardnerella, tá? Então, algo nesse sentido não é o muco que a gente tá falando aqui, tá? Essa baba, né, como se fosse uma baba, sim, aí pode ter mais essa questão mesmo da parte hormonal, tá? Então a Aline falou, fala sobre o escalda-pés pós-menstrual, tenho tido isso. Escapes, desculpa, fale sobre escapes pós-menstrual, tenho tido isso. O meu fluxo intenso, mas preciso utilizar protetor de calcinha a semana toda para ficar um pequeno escape. O escape pós-menstrual, então, eu penso em duas coisas, tá? Ou o seu estrógeno tá tendo dificuldade de subir, e aí o estrógeno subindo, a gente para de menstruar, né? Então, às vezes isso está conectado, por exemplo, com um cortisol mais baixo, com algumas deficiências nutricionais, tá? Geralmente até peço pra, tipo, né, quem é minha aluna faz lá o oráculo de sintomas, vamos ver como é que tá essa parte da deficiência de nutrientes e também do arquétipo pra gente ver se tem a relação com o cortisol.
E uma segunda possibilidade é o nível de progesterona estava muito baixo, é como se a progesterona fizesse todo o sangue descer. E quando ela não está em níveis adequados, não desceu todo aquele sangue de forma adequada, então é como se desse uma pausinha e depois continuasse descendo mais um pouco, tá? E aí vale muito observar, então, para saber se é estrógeno ou progesterona. Sei lá, quanto tempo demora para aparecer o meu muco? 15 dias, então às vezes esse estrógeno realmente está demorando para subir, tá? Quem acompanha gráficos de temperatura consegue ver isso com muita clareza também, porque a temperatura na primeira fase do ciclo fica muito flutuante, fica subindo e descendo o tempo todo. Não, como que tá o meu pré-menstrual, né? Eu realmente tenho muito sintoma, às vezes eu tenho escapezinhos, então isso pode dizer mais sobre a parte da progesterona, tá? Meu problema esse mês, eu senti muita dor na relação e uns dias antes tive dor de cabeça muito forte, fiquei uns 3 dias e depois veio esse sangramento na hora do xixi. Meninas, assim, dor na relação. Então, primeiro, tem secura vaginal? Tem algo que tá incomodando vocês? E aí pode ser essa parte do hormônio baixo, tá? Mas no período pré-menstrual não é esperado. Se tem muito incômodo na relação, tem que fazer realmente um exame de imagem com o ginecologista, entender se não tem uma adenomiose, uma endometriose, tá? Uma vulvovaginite, alguma coisa mais ligada a essa questão, tá? Lembrando que eu falei, o tamanho do útero, né? Ele vai estar maior no período pré-menstrual, então isso pode fazer com que esse contato, né? Enfim, o útero vai estar um pouquinho ali com um contato mais próximo. Então veja se esse aumento do útero talvez não tá te mostrando alguma coisa realmente que tem ali para ser investigado, tá? Muita dor de cabeça e uso de cobre. Tem relação? Bom, a primeira pergunta é como era se antes de usar DIU de cobre, se também tinha dor de cabeça, né? Então, a gente tem muitos fatores que podem causar dor de cabeça. Tem essa queda de estrógeno, a gente pode ter uma sensibilidade à histamina, às vezes a deficiência de vitaminas do complexo B, ou até um baixo consumo de vitamina C pode piorar essa dor de cabeça, alguma desbiose intestinal. Então, tem que ver se essa dor de cabeça começou depois do DIU de cobre, se é algo assim que não tinha antes e agora tem, tá? Pensaria mais nessa relação. Pri, perto da ovulação, aumenta o estrógeno, após diminuir é bem a progesterona. O muco diminui conta os 10 dias da fase lútea. Tá, então vamos lá. Perto da ovulação é o momento de pico do estrógeno, tá? Depois, esse muco, depois que você ovulou, é esperado que esse muco reduza. Então, ele vai ficar com uma característica mais grudentinha ou mais de hidratante. Ele não vai ficar tão fluido como ele estava antes, né? E aí, a partir desse dia que você observou essa mudança, você conta pelo menos 10 dias, tá? E sabe o que é isso interessante para mulheres que estão tentando engravidar? Eu sempre tento entender como é que tá essa fase lútea. Teve até um caso recente, que às vezes você não tá tendo dificuldade de engravidar, você tá tendo uma perda gestacional. Então, por exemplo, tava com uma fase lútea de 18 dias. Acima de 16 dias, você muito provavelmente tá grávida, né? E aí, tava com uma fase lútea de 18 dias, 20 dias, então ela tava ovulando no 10º dia e menstruando no 30º dia. Então tinha uma fase lútea muito grande aí, provavelmente estava tendo uma perda gestacional. E no caso, né, nesse caso, o que tinha envolvido? Uma alteração de cortisol, muito estresse, muita demanda de trabalho, cortisol invertido, então a noite estava muito acelerada. E aí o cortisol leva a muitas deficiências. A gente já falou sobre isso aqui, até assistam a live de estresse e burnout. Ele leva a deficiências de neurotransmissores, então às vezes por isso que nos quadros de estresse de longo prazo é muito fácil a gente se sentir deprimida, né? Serotonina, dopamina, a gente não tem vontade de fazer mais nada, tudo fica muito difícil. E também a deficiência de nutrientes, potássio, zinco, magnésio. Então por isso que eu começo sempre, vamos olhar como que tá essa parte de nutrientes, porque se a pessoa tá desnutrida, não adianta a gente ficar fazendo estímulos de detoxificação, estímulos de modulação hormonal. Às vezes a causa dela de ter um desequilíbrio hormonal é justamente essa falta de nutrientes, né? Então a gente precisa começar repondo esses nutrientes
para esse corpo ir se reequilibrando também, tá? E lembrem que a gente já falou aqui também que produzir hormônio é algo que demanda muito do nosso corpo. A gente tem que sentir, o corpo tem que se sentir seguro, né, para ele fazer todas essas etapas de ovular, de menstruar. Então, se tem deficiências nutricionais, mas também o que tem sido cada vez mais comum, tá? Restrição calórica, dietas com nível muito baixo de carboidrato por muito tempo, muita atividade física com uma dieta muito restrita, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque a gente só atinge também uma quantidade de minerais, vitaminas que a gente precisa quando a gente está consumindo a quantidade de calorias que a gente precisa também, tá? É claro que com uma variedade alimentar, com uma alimentação saudável, né? Não comendo Ruffles, batata frita e milkshake. Mas, às vezes, mesmo você comendo saudável, se você só come, sei lá, salada e frutinha ao longo do dia, às vezes tá faltando sustância também para dar esse suporte para a produção hormonal, tá? Então, é sempre importante entender baixos níveis de estrógeno em mulheres em idade fértil, tem que olhar muito para essa parte, principalmente se você se cuida demais, se preocupa demais, tem essa tendência mais perfeccionista, não quer fazer nada errado, é super saudável, né? Então, ou até se já teve algum distúrbio alimentar, tem que olhar para isso, tá? Então, para quem não tem nada de muco, né, pode pensar nessa parte do estrógeno. Nem sempre a ausência total de muco quer dizer que você está com zero estrógeno também. Então, às vezes você tem uma tendência a ter um nível mais para baixo de estrógeno, mas isso ainda pode ser saudável, tá? Algumas mulheres às vezes não estão tão atentas, algumas mulheres precisam colocar o dedo na vagina para sentir um pouco mais essa umidade ou não. Então, pode ter um pouco dessas variações. Mas a tendência é a gente conseguir perceber o nosso muco sim, tá? E claro, né, gente, uma coisa básica o muco é líquido. Às vezes, se você tá desidratada, pode influenciar nessa questão do muco, tá? Então, essa desidratação é tanto de água mesmo. Vamos supor que você não gosta de tomar água, ou toma muito chá diurético, mas também pode ser por falta de eletrólitos, né? Então, principalmente potássio, magnésio, mas aquela pessoa que sente muita sede ao longo do dia, mesmo bebendo água, nunca passa sede, pode ser essa falta de eletrólitos também, tá? E aí, o que elimina muitos eletrólitos no nosso corpo? Então, novamente, o estresse, atividades físicas muito intensas, medicamentos, então, por exemplo, espironolactona, medicamentos que têm um efeito diurético, eles acabam eliminando muito eletrólitos no nosso corpo. Chás diuréticos também, né? Então entra aí chá verde, desinchar, café. Se você consome muito, você entra num estado também de falta de eletrólitos e isso pode levar aí o seu corpo a ficar desidratado mesmo que você beba muita água. Então sempre olhe para isso também, tá? O consumo de água. Então, legal essa pergunta que a Bia fez. No caso de ciclos bem longos, em média 36 dias, algo precisa ser endereçado ou só como meu corpo funciona? O que é considerado de saudável de ciclo, tá? Entre 24 a 35 dias, tá? Então, 24, 25 a 35 dias. Se você sempre tem um ciclo de 36, 37, 40 dias, aí vale a pena entender sim o que está acontecendo. Pode ser um ovário policístico, pode ser um nível hormonal mais baixo mesmo, uma dificuldade em ovular. Então, se foi pontualmente um ciclo de 36 dias, não me preocuparia muito. Mas se é sempre um ciclo muito longo, tem que entender aí o que pode estar acontecendo, tá? O que fazer quando o estrógeno demora a subir? Qual o melhor alimento para aumentar a progesterona? A adenomiose pode causar dor na região do cóccix durante a menstruação. A adenomiose é uma alteração só no útero. Se tem dor no cóccix, pode ser endometriose, vale investigar, tá? Pode sim. Quando a pessoa já teve adenomiose e tem dificuldade em engravidar, não necessariamente, depende de quão ativo tá. Às vezes não é nem o processo da doença, mas o processo inflamatório como um todo, tá? Então, assim, gente, para aumentar estrógeno lá, né, que perguntaram, realmente tem que entender se é uma mulher em idade fértil com estrógeno baixo, tem que entender todo esse contexto que eu falei, tá? Nutrientes, demandas muito aumentadas, esse perfil muitas vezes
fitness, mas com muita restrição, então tem que olhar um pouco mais para isso. Ou pode também, em alguns casos de ovários policísticos, ter muito perfil de testosterona e aí em um perfil baixo de estrógeno. Então, geralmente é aquela mulher que realmente vai manifestar mais sintomas como um acúmulo de gordura muito na região superior do corpo, às vezes aparecimento de pelos, um cabelo muito fino e que cai, tá? Então, nesse caso, pode ter também um nível de estrógeno mais para baixo e a gente consegue ajustar isso com nutrição também, tá? Mas caso contrário, é realmente olhar para essa parte de nutrientes. Já para progesterona, eu até falo para as minhas alunas do Ciclos da Mulher, assim, que todo o objetivo do programa é a gente ter bons níveis de progesterona. Porque sim, existem nutrientes fitoterápicos que ajudam nessa manutenção da progesterona, né? Então, zinco, vitamina C, boas doses de selênio, magnésio, boas doses de carboidrato. A gente tem o Vitex, né? A gente tem alguns fitoterápicos que têm um efeito progesterona-like. Mas, se você tem, por exemplo, uma alteração na tireoide, isso vai impactar na sua produção de progesterona, na sua ovulação. Se você tem um cortisol alterado, isso também vai impactar na sua produção. Se você tem um nível de insulina muito flutuante, isso também pode impactar ali no equilíbrio entre estrógeno e progesterona. Então, a progesterona, ela sempre é muito resultado de como está o equilíbrio do corpo como um todo. E por mais às vezes que a gente ajuste esses nutrientes, né, às vezes se não tá indo tudo bem, a gente tem que olhar realmente para esses outros pilares do que tá acontecendo, entender o seu arquétipo hormonal, entender as deficiências nutricionais que estão ali presentes, tá? Sempre sinto dor de cabeça nos 2, 3 dias antes da menstruação, fazem 3 meses que menstruo muito, fiz 40 anos, os exames tudo normal, meu corpo pode ter dando ansiedade de perimenopausa? Com certeza, né? E assim, na perimenopausa a gente tem naturalmente a alteração hormonal e às vezes o contexto de vida favorece para intensificar os sintomas de uma mudança que já aconteceria naturalmente, tá? Então não é assim, é da idade, não tem nada o que fazer. Não, tem ainda o que fazer. Parece, a princípio, olhando por alto, mais esse perfil da predominância estrogênica. Mas lembrando que perimenopausa não é 2 anos antes da menopausa. É 10 anos antes mesmo, tá? Então, menopausa, a média da menopausa é 50, 51, 40 anos começou algumas mudanças. Até vale a pena, se você não assistiu, Joana, assistir a live, o vídeo que tá lá no YouTube de perimenopausa. Porque você vai entender muito. E as primeiras mudanças que acontecem são as alterações de humor e não alterações no ciclo menstrual, tá? Então, a perimenopausa pode estar ali intensificando isso, mas vamos supor que você, sei lá, consome muito álcool, muita cafeína, tá passando por um período de estresse, passou por, vou dar alguns exemplos, tá, gente, ilusórios, passou por 2 gestações ou 3 gestações sem uma suplementação adequada, então tá com deficiências nutricionais cumulativas que ainda não acumulou, que não resolveu, e aí tudo isso, quando você chega aos 40, tudo isso culmina para piorar ainda mais esse desequilíbrio hormonal, tá? Mas a gente consegue ir voltando e ajustando isso aí. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma última pergunta aqui. Tá, o que acha de manipular cortisol e molecular para endometriose? Bom, eu não manipulo cortisol, né? Isso é de indicação médica. Mesmo assim, eu acho que na maioria dos casos vale a pena regular esse cortisol. Se você está com deficiência de potássio, você nunca vai regular o seu cortisol natural. Então, acho que o princípio de dar os nutrientes que o seu corpo precisa para ele conseguir produzir cortisol naturalmente é sempre melhor. E às vezes você está com uma deficiência de cortisol porque você tem, sei lá, uma sensibilidade alimentar, né? Então, tem que tomar muito cuidado porque às vezes se transforma em cortisona e aí você continua se sentindo cansada, mas fica com a cara inchada, né? Fica com retém líquido, ganha peso. E mesmo assim, cortisol não resolve a endometriose, né? Então, são coisas um pouco desconexas aí, tá, Malu? Agora, a Adri perguntou da acne, né? Qual hormônio está desregulado? Então, assim, não necessariamente é só uma questão hormonal, tá? Mas o que geralmente está desregulado? A parte de insulina. Então, geralmente tem aí ou muita flutuação glicêmica, mesmo que você não tenha resistência à insulina, geralmente tem um papel da insulina.
Pode ter uma alteração de testosterona e estrógeno também predominantes, o que fazem com que os poros fiquem mais fechados, tá? Mas a acne tem uma relação muito grande também com processos inflamatórios do intestino e até com a imunidade. Então, vai depender do seu tipo de acne. Se você tem uma acne que ela é mais cística, né? Aquela acne que não tem ponta, aí a gente pensa mais realmente nesse quadro hormonal. A gente pensa num quadro como se fosse de umidade, né? Então, às vezes o intestino não tá digerindo bem, você tem uma língua mais branca. Agora, se é uma acne que ela é sempre com pus, a gente pensa mais já num quadro de uma queda da imunidade. Por quê? Porque tem uma bactéria ali, né? Então, a minha barreira de proteção da pele não tá boa o suficiente, talvez o meu nível de zinco não tá bom o suficiente, porque ele faz essa imunidade também. Eu tenho um nível maior de estrógeno que facilita, e testosterona que facilita essa oleosidade, e aí vem uma bactéria aqui, o meu sistema imunológico tá baixo, eu tenho acne. Então, tem algumas variáveis aí para acne, mas principalmente a parte da insulina e da regulação estrógeno, testosterona com a progesterona, tá? Então, a progesterona, até nesse sentido, ela acaba equilibrando um pouco esses outros fatores de estrógeno e progesterona na ocorrência de acne. Tanto é que quando é uma acne pré-menstrual, geralmente tem alguma relação ali do estrógeno tá um pouquinho mais alto naquele período, tá? Mas tem mais fatores aí pra gente olhar também, principalmente olhando para intestino, metabolismo de gordura, tá? A gente fala bastante de acne também lá com as meninas. Bom, minha voz pelo jeito estava baixa, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Meninas, eu vou responder mais uma dúvida pra gente ir finalizando. Perfeito, olha aí a mãe Rueira falou, né? Então, aos 40 não é o culpado, mas sim um acúmulo de situações. Isso, porque naturalmente a gente vai ter uma queda de progesterona, mas às vezes todo o contexto de vida também favorece, intensificando mais aquele desequilíbrio. Perfeito, tá? Na perimenopausa, a gente também sente aqueles calorões. Então tá, os calorões geralmente estão relacionados com a queda do estrógeno, né? Na perimenopausa, no começo da perimenopausa, não é esperado sentir esses calorões. Pode acontecer já mais uma fase um pouco mais avançada. Então, quando você já tá ali com... Porque a primeira fase da perimenopausa, a gente tem um aumento de estrógeno e uma queda de progesterona, tá? Então, por isso que a gente sente muitas alterações de humor. Já numa segunda, terceira fase, mais para a terceira fase, é quando a gente começa a ter a queda do estrógeno também. E aí pode vir esses calorões. Mas aí já tá um período um pouco mais próximo da menopausa mesmo, tá? Então é isso, gente. Eu vou finalizando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente se encontra novamente, tá? Se alguém quiser participar do Ciclo da Mulher, lembrando que a inscrição tá sempre aberta, vocês podem entrar. Lá a gente trabalha, enfim, tudo do que eu geralmente falo aqui nas lives com vocês, através do oráculo de sintomas, para vocês entenderem o arquétipo hormonal, as deficiências nutricionais. Tem os encontros, né, comigo, tem o Tira Dúvida comigo também, tá? Mas tudo que vocês aprendem aqui, o mais importante é que vocês apliquem. Então, Pri, não consigo fazer agora. Apliquem. Conhecimento só é válido quando a gente aplica. Então, comecem a se observar. Tenham um lugar para fazer essas anotações ao longo do ciclo de vocês, de muco, de percepção, de sangramento, de sentimento, e começar a conectar mais com esses hábitos, porque aí as coisas começam a fazer um pouquinho mais de sentido também, não ficar algo assim tão aleatório do nossa, tô sofrendo aqui, o que será? Não, comecem a observar, tá? Então tudo isso às vezes dá muita insight aí pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, bom restinho de semana, bom feriado pra quem comemora Páscoa e até a próxima aqui.